haja uma importante diferença. Em grande parte, as especulações, alimentadas nos últimos anos pela internet, apropriaram-se de pequenas referências do próprio O Kybalion. ou de frágeis ligações biográficas entre personagens a ele associadas e transformou-as em alegações de total autoria, quase sempre com pouca lógica ou comprovação, devido à crença no pseudônimo Três Iniciados sem aprofundar o exame de sua veracidade. No século XX houve uma crença bastante duradoura de que havia, de fato, 3 pessoas que escreveram a obra de filosofia hermética. De 1908. Uma explicação mais lógica do significado do pseudônimo estaria no fato de remeter aos aspectos trinos de Hermes Trismegisto, os três grandes, que foi considerado o mestre dos 3 domínios da sabedoria Universal. embora O Kybalion. Ten sido redigido como a obra inconsultilde. uma única voz, e ainda que a viabilidade do trabalho conjunto de 3 autores em um único texto seja extremamente improvável, a imagem de uma tríade de ocultistas debruçados sobre um texto é misteriosa, atraente e difícil de pôr De lado. ela evoca as possibilidades de uma sabedoria compartilhada, de um ponto único no qual os diferentes segmentos do ocultismo norte-americano se encontram, ou mesmo uma sociedade secreta dentro de uma sociedade. Secreta. A ideia de que havia 3 autores distintos de O Kybalion. também é particularmente propícia à especulação, além de difícil de desmistificar. Uma afirmação de autoria não seria necessariamente cancelada pela alegação igualmente válida ou enganosamente plausível. Depois de William Walker Atkinson, a pessoa mais comumente Considerada como autor de O Kybalion. é Paul Foster Case, um ocultista norte-americano que escreveu obras influentes sobre o tarô e a cabala nas décadas de 1920 e 1930, e que também fundou o grupo conhecido como Builders of the Adytum, Construtores do Adito. 19. A especulação sobre Case é tão amplamente disseminada que nada menos que 5 outras possibilidades sugeridas para os 3 iniciados, publicadas Online. e em livros sobre Case e o ocultismo, são diretamente associadas a ele, o que inclui sua esposa Harriet Case, sua sucessora nos construtores do Adito, Anne Davis, e nada mais, além de certa voz interior que já vem auxiliando Case há anos. 20. Também se afirma que 2 supostos chefes do Templo Toto, Hermes da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ao qual Case se ligou, Michael Fitty e Charles Atkins, ajudaram Case como coautores de O Kybalion. Embora Case e Fitty pareçam ter se conhecido depois da publicação do livro, a lenda contada por muitos que propõem a autoria de Paul Foster Case sustenta que, depois de ler Secrets of Mental Magic. 1907. De William Walker Atkinson, Case veio a conhecê-lo, e os dois se tornaram amigos e começaram a trabalhar juntos, iniciando-se aí a colaboração conjunta com a Escrita de O Kybalion. As afirmações que defendem a participação de Case como coautor desse livro ficam em grande desvantagem por terem confiado em fontes não documentadas e jamais vistas, em fontes anônimas e em relatos de Atkinson que estão saturados de erros factuais, como datas inexatas e nomes próprios grafados de maneira errada. Confiamos irrestritamente. Em indícios publicados e verificáveis, também será possível comprovar que tanto Case quanto Atkinson moravam em Chicago nesse mesmo período, que viajavam com os mesmos círculos de ocultistas e que se conheciam bem. Perto do fim de 1908, Case começou a escrever uma longa série de artigos incoerentes para a revista New Thought. tendo como título geral The Law of Chemical Equilibrium, enquanto Atkinson prestava serviços a seus departamentos habituais e escrevia diversos artigos sobre a ciência mental. Mais que colaboradores do mesmo periódico, há indícios documentados de que Case e Atkinson se encontraram e conheceram um ao outro pessoalmente. Um anúncio no número de março de 1910 da revista New Thought. convidando para uma abertura inaugural organizada pela editora The Library Shelf, coloca claramente os 2 homens na mesma sala e no mesmo horário. Até hoje, não há documentação de fontes conclusivas que possam atestar a natureza específica da relação entre Atkinson e Case,
ou mesmo se alguma vez eles chegaram a trabalhar juntos. Por essa época, Paul Foster Case tinha 20 e poucos anos, e embora escrevesse artigos para a revista New Thought, ainda levaria mais de uma década para que ele começasse a publicar livros. William Walker Atkinson, por outro lado, estava na metade do período mais forte e prolífico de sua carreira de escritor. Para espanto geral, lançava, em média, um novo livro a cada 7 semanas, ao mesmo tempo que escrevia para vários periódicos e trabalhava como editor. É duvidoso que ele tenha precisado da ajuda de alguém para escrever um livro ou clarear suas ideias. Relação entre Case e um Atkinson muito mais velho e culto poderia, quando muito, parecer aquela que se dá entre um aluno e seu professor, e não entre dois pares ou coautores. Um mágico de palco nascido como Claude Conlin, que na vida adulta sempre usou turbante e era conhecido pelo seu público como Alexander, o homem que tudo sabe, também foi alçado à condição de um dos três. Iniciados, Embora Conlin não fizesse parte de O Kybalion, Em 1924 ele publicou uma obra em 5 volumes que trazia o título de The Inner Secrets of Psychology, e também era o homem por trás de 2 pseudonimos. frequentemente confundidos com William Walker Atkinson, Swami, Panchadasi e Swami Bhakta Vishita. 21. Na primeira frase da introdução ao O Kybalion, dão-se as boas-vindas aos estudantes e investigadores de doutrina secreta. E, com essa influência tão clara da teosofia, não surpreende que vários teósofos de renome também tenham sido propostos. Como um dos 3 iniciados, o arquiteto Claude Bragdon, Rama Prasada, que traduziu textos hindus na virada do século, e Mabel Collins, autora de Light on the Path. 22. Completando a lista de suspeitos encontra-se Marie Corelli, autora de muitos romances metafísicos, e o lendário ocultista italiano Conde Alessandro de Cagliostro, particularmente digno de nota es elevamos. em conta sua morte, ocorrida bem mais de um século antes da publicação de O Kybalion, Da mesma maneira, as alegações de que Swami Vivekananda, um missionário hindu do século XIX, tinha algo de sua lavra em O Kybalion, não leva em conta sua morte 6 anos antes da publicação do livro. Igualmente intrigantes são as menções ao pseudônimo de William Walker Atkinson, Yoge Ramach Araka, como autor de O Kybalion, como vimos no catálogo de 1932 da V und Foyle, que publicava obras de ocultistas ingleses e, em 1931, no catálogo da biblioteca do British College of Psychic. Science. 23. Embora isso possa ser atribuível a um simples erro, reedições Posteriores de O Kybalion, pela Yogi Publication Society trariam um único anúncio das obras completas de Yogi Ramacharaka na contracapa do livro. Se o pseudônimo 3 iniciados inspirou a busca de um excesso de autores, também ajudou a inspirar a afirmação mais influente e bizarra de autoria, a ideia de que O Kybalion, não tinha absolutamente nenhum autor. Com o passar do tempo depois da publicação inicial de O Kybalion, o livro tornou-se cada vez mais visto não como criação de um autor de Chicago em 1908, mas como produto direto da antiga sabedoria hermética mencionada em sua introdução, ou mesmo do próprio Hermes Trismegisto mítico. SEA, Obra foi escrita por um verdadeiro iniciado, ou vários iniciados, atuante, S. nos limites de uma escola ou tradição de mistérios. Então quem quer que tenha escrito O Kybalion, não terá criado o conteúdo de suas páginas. Tratar-se-ia de depositários preocupados em passar esse conteúdo adiante. Fosse OU, Não sua intenção. A introdução de Atkinson tem alguma responsabilidade por essa confusão.